Vamos lá, respondendo a tua pergunta. Está gravando, hein? Isso, está gravando já. Não, então, a família, a importância é, né, sem comentários, é muito importante a presença da família, né, auxiliando aí os professores quando o seu filho tem uma dificuldade, ou mesmo aquele que não tem. Mas aquele que tem, fica um pouco mais difícil, porque, assim, a família, eu abraço muito a família, talvez porque eu atendo em clínica, e ali eu percebo que os pais vêm totalmente sem instrução nenhuma, né? Eles não sabem nada daquilo, né? Então, chega a criança para mim, o que ele tem? Ah, ele não tem nada não, é que ele não gosta de ler, não gosta de estudar, aí eu levei no médico, o médico mandou para um psicopedagogo. Ora, ela nem conseguiu entender o que o médico pediu. Aí está lá, né? CID 90, né? Um TDAH com perdas pedagógicas, lógico que essa criança precisa de ajuda. E aí a mãe não entende que o filho tem 10 anos, 11 anos, não sabe ler, não sabe escrever, porque ele é preguiçoso, porque ele é malandro, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Então, a gente precisa primeiro trabalhar na cabeça da família para ela mudar esse discurso dentro de casa. Imagina que um psicopedagogo vai ficar uma vez por semana, 50 minutos com esse indivíduo, e ela não vai conseguir destrinchar essa questão emocional dessa criança que ela escuta todo dia, né? E se ela não consegue, para mim, falar isso, imagine para a professora. Porque geralmente o pai e a mãe acham que a escola tem obrigação de ensinar. Tem, mas a criança precisa ter pré-requisitos para aquilo que vai ser ensinado, né? E se ela não tem, por que não tem? Vamos voltar ao conteúdo? Ela vai ter um material diferenciado? E às vezes o pai não quer. Nós temos muito problema com os pais, eu costumo falar que é assim, primeira negação, né? Que o pai custa a levar o filho para procurar ajuda, porque o filho é perfeito, todo filho é perfeito. Só que ele tem dificuldades. E depois que ele entende que o filho tem algum problema, vem o luto. Nossa, eu gerei um filho, 9 meses, que eu quero que ele seja doutor, e agora ele não vai ser mais, né? Então, a família precisa de ajuda também, né, Lucas? E isso não tem, né? Nós não temos políticas públicas que dê conta disso, né? Eu conheço algum neurologista aqui do município que ela atende quase o município todo, né? O meu trabalho é bom porque meu trabalho é individual, né? Eu atendo com hora marcada, não fica nenhum pai na sala de espera, então é diferente. Agora, eu pegar 30 minutos, como o psicólogo faz, coloca 30 minutos, 3, 4 crianças, o que ela vai estar trabalhando nessa criança? Então, o que acontece? A família começa a levar e começa a ver que não tem nenhuma, que até a criança não traz uma devolutiva do, eu estou gostando dela, é legal, tá lá. Aí, o que acontece? A família larga de mão. Então, como que essa família vai ajudar? Ela precisa primeiro de ajuda, né? Agora, é lógico que nós temos pais aí que acaba, de uma forma ou de outra, saindo da negação, saindo do luto, regaçando as mangas, vamos lá, eu quero fazer. Umas um pouco tarde demais, outras cedo demais, graças a Deus. E aí a gente consegue fazer essa criança andar. Eu vou falar tarde demais porque eu recebi uma criança com 12, 13 anos, já tarde demais, que não sabia ler e escrever. E essa criança, o pai falava o tempo todo, eu estou trazendo aqui porque o médico está exigindo, mas eu acho que besteira, porque eu não confio nesse trabalho de psicólogo, psicopedagogo, psico, ainda falou assim. E então o pai não acredita, como é que a criança vai se abrir? É a mesma coisa que eu falo, pai, quando você tiver uma queixa do professor, não faz na frente do aluno. Vai na escola, marca um horário e vai conversar com quem tem que conversar, porque o aluno se apoia em tudo. Então, se a mãe fica falando, aquilo é uma besteira só para gastar dinheiro, o aluno vai acabar indo para essa sessão meio desinteressado. Aí eu tenho que trabalhar essa emoção nele para depois eu começar a fazer um trabalho. Olha quanto tempo, Lucas. Isso, às vezes, vai anos, né? Então, assim, esse menino que eu recebi, eu falava para o pai, ele não é TDAH, esse menino tem deficiência intelectual, a minha experiência apontava isso, mas eu preciso que o neurologista dê o CID. E chegou ao ponto de eu ir no médico com o pai. O médico discutiu comigo, obviamente, né? Porque quem sou eu perto de um médico, né?
Enfim, esse menino tomava remédio Ritalina, né? Ficava com tique, né? Não conseguia prestar atenção, não conseguia avançar. E o que aconteceu? Eu falei para o pai, troca esse menino de médico ou então para o meu trabalho por aqui, porque eu não sei trabalhar com seu filho. Ele achou melhor trocar de médico. Só no andar do menino, a médica falou, ele é deficiente intelectual. Lógico, uma médica experiente, porque no andar dava para perceber mesmo. Mas aí, diante do meu relatório, 10 páginas, um monte de teste e tal, saiu um laudo de deficiente intelectual, CID-70, e autismo. Olha quanto tempo foi perdido com esse menino trabalhando dislexia. Só eu trabalhei com ele outras coisas, então eu alfabetizei ele. Ele sabe números até 1000. Hoje ele está no 2º ano do ensino médio, olha que absurdo. E está lendo e escrevendo pouca coisa, né? Assim, um texto pequeno, tal. Mas olha o tempo que foi perdido. A família estava preparada? Não. Agora ele tem 16 anos. Vamos falar disso. Com 16 anos, um jovem quer começar um trabalho terapêutico lá do comecinho? Não quer. Ele está pensando em namorar, está com a sexualidade aguçada e ele não tem mais cabeça para isso. Infelizmente, esse menino vai ser uma pessoa funcional apenas, né? E não tão funcional. Né? Mas ele poderia ter progredido muito mais se ele tivesse a família ali junto. Né? Agora a família acordou, mas talvez um pouco tarde do que ele queria. Talvez a gente conseguisse chegar bem perto do que o pai e a mãe queriam. Só que hoje, talvez não mais. Então, assim, essa questão da família é muito importante, mas eu sei também que a família precisa de ajuda, né? Ela precisa muito de terapia. Eu não consigo entender uma mãe que tem um autista dentro de casa que não se cuida, né? Ela vive em função desse filho, cuidar do marido, cuidar da casa, levar nas terapias, não sei o quê, e ela? Como que está o emocional dela? A criança é uma esponja, né? Ela suga você, ela sabe que você não está legal, né? Cansei de chegar em sala de aula, oi, criançada, tia, o que você tem? Eu não estava legal. Estava com a minha mãe doente, não estava legal. Mas eu tentava, não adianta, eles leem a alma, né? Então, assim, nós tínhamos muita troca com o aluno. Então, assim, eu acredito que a família ela é muito importante, muitas famílias têm nos ajudado bastante, muitas mães, mesmo com pouco a instrução, têm se mostrado aberta, mas nós também temos uma gama de pais aí que está muito longe de estar perto de ajudar. Né? Ele precisa primeiro ser ajudado. Então, essa relação aí da família com a escola, apesar de ser muito importante, ainda é muito difícil. É muito complexo. Orlando? Você sabe que essa discussão que a gente está tendo, ela já acontecia na década de 60. Então, eu costumo dizer assim, quando falam de um modelo de educação, eu tento pegar um modelo que, com todo o curso de formação que a gente vai, eles apresentam para a gente, para mostrar que não são extraterrestres, né, que a gente consegue fazer, que é a Finlândia. Né? Então, na década de 60, enquanto a gente... eu acredito que a Tânia deve conhecer, e é legal que a gente vai unir agora história, a linguística e a psicopedagogia da Tânia. Na década de 60, o modelo de escola nova já discutia toda essa questão que a gente está falando da inclusão, da universalização do ensino, né? E aqui no Brasil nós fomos interrompidos pelo golpe de 64. Aí você faz um paralelo com a Finlândia e toda a Europa, ali o norte da Europa, que não teve golpe nenhum, enquanto eles evoluíram, né, para chegar nesse conceito, no resultado da família que a gente quer hoje, Tânia. Então, você pega na década de 60, o que a Finlândia fez? Eles compreendem que a questão social ela impacta diretamente na vida escolar. Então, é preciso fazer uma educação universal igual para todos, né? Que o filho do presidente da empresa estude na mesma escola que o funcionário da limpeza. Eles tenham a mesma educação, a mesma oportunidade. E eles revolucionaram. Né? E quando eu falo da Finlândia, eu falo de toda a Europa ali. Tá? O que você tem? Qual o resultado disso em médio prazo, se pegando hoje? Você tem uma sociedade, uma família escolarizada, uma família estruturada para entender e participar dessas questões. Eu acho importante falar isso, voltando na linguagem dos mitos, porque eu percebo a nossa instituição escolar ainda atrasada e a gente reproduz os mitos de às vezes, medir as famílias, né, às vezes pela nossa régua, né,
experiência. E as famílias, elas não têm esse resultado da escolarização, de uma reflexão crítica para compreender o que acontece com o filho, o que está acontecendo para entender tudo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma esperança, porque eu acho que as gerações que estão vindo, a dos nossos filhos, elas vão ter uma compreensão melhor em razão desse avanço de uma escola ainda com as suas dificuldades, né? Mas ela já chegamos, pelo menos, na meta da universalização, agora é a qualidade que a gente precisa dar, e eu acredito que nós vamos ter uma geração melhor, e eu acho que no futuro já bem próximo, viu, Tânia? Eu tenho essa esperança e por ela, que as famílias vão na sua clínica e elas vão ter um entendimento melhor do que acontece. Claro, se a gente tiver uma sociedade que paute a educação, né, não se deixe desgastar, mas que paute a educação como uma prioridade para o desenvolvimento da nossa sociedade. Sim, com certeza. Eu acredito em tudo que você falou. Eu acho que é isso mesmo, né? Nossa sociedade tem que mudar esse pensamento diante da escola, né? E começar a ver com outros olhares aí, porque nós estamos precisando Usando bastante. sua experiência, me permita, né? Imagino eu que os seus pais vão imaginar que eles devem ter tido a mesma dificuldade que essas famílias de perceber o seu problema, né? Até que você contou aqui que você percebeu na faculdade, não foi isso? O professor viu e tal, né? Então, é aquilo que eu estou falando. Eu acho que se a gente tem uma sociedade que é fruto de uma política pública de escolarização, né? Como citei agora o exemplo, às vezes em casa o pai já começa a perceber, junto com essa parceria com a escola, né? É verdade. Vou passar para aquele ponto que a gente ficou discutindo antes do vídeo, Tânia, que é do bullying. E aí eu vou explicar para o pessoal qual é a ideia, e aí você pode complementar, que a gente tinha como pauta aqui você falar do bullying, mas você falou que é um assunto muito complexo, que teria que entrar em algumas coisas aí muito difíceis, e aí eu queria que você falasse só aquilo que a gente conversou antes, do alerta que é o bullying, e novamente eu volto lá atrás, né? Quando a gente tinha as pessoas que falam, né? Na minha época, bullying resolvia no braço, não tinha esse mimimi. Essa geração é muito frouxa. Enfim, por que não deve ser e não deveria ser tratado assim hoje mais ainda, e qual alerta que você deixa para as famílias e até professores tratarem desse assunto com mais seriedade? Lucas, o bullying realmente é um assunto que passa por muitas vertentes, mas é de importância falar que não deveria acontecer, porque isso traz traumas profundos. Antigamente, no nosso tempo, que nós não éramos frouxos, nós passávamos pelo bullying e nós ficamos um ser humano, um adulto, inseguro, né? A gente aprendeu a sobreviver, nós sobrevivemos a isso, né? Mas a gente também tem problema. Se você for buscar, você vai falar, eu faço isso por conta daquilo. Se você for estudar psicologia, você vai entender que você faz isso, tua vida está travada aqui por conta dessas coisas que estão embutidas dentro de você. Eu sou extremamente contra, né, o bullying. Eu acho que o bullying é uma coisa horrorosa, mas que fala mais do agressor do que do agredido, né? Nós temos que pensar que o cara que agride, ele também é agredido de alguma forma em algum lugar. Então, ele precisa também ser olhado com carinho, né? Lógico que ele precisa se conscientizar daquilo que ele não deve fazer, né? A criança que sofre o bullying precisa se fortificar. Eu acho que o maior alerta é que os pais ouçam seus filhos, ouçam com ouvidos bem abertos, né? Olham para eles com o olhar de ver, porque a criança vai ficando mal e ela vai ficando dentro de casa e ninguém percebe, né? Ela consegue criar um monstro muito maior do que é aquele, por conta de não ser ouvido, de ninguém
porque você acabou de falar, o pai, geralmente de menino, fala, vai, dá-lhe um tapa, faz e acontece. Só que hoje, as nossas crianças são educadas para resolver na conversa, como deve ser, né? Então, essas crianças, elas ficam mais fragilizadas. Então, nós não podemos permitir, o professor tem que estar atento, eu sempre falo isso, qualquer reclamação tem que ser ouvida, tem que ser apurada, tem que ficar de olho, porque essas coisas acontecem muito sutil, veladamente. Ninguém agride um aluno perto de um professor, porque o professor vai defender. Né? É naqueles momentos que o professor, poucos momentos que o professor não está com o aluno, que acontece essas agressões verbais, né? Gordo, molenga, burro, quatro olho, né? Que aquilo incomoda. Incomodou o sujeito, é bullying. Então, tem que parar, né? Então, tem que parar essa questão de falar porque é bobeira, é besteira, vai lá e dá um tapa. Não, não tem que dar tapa, não tem que fazer isso. Ele tem que ser ouvido e tem que ser esclarecido. A família de quem agride tem que conversar, explicar que isso não pode ser feito. E a criança, a família do que é agredido, tem que falar, filho, tem que denunciar, tem que reclamar, tem que falar, não tem que ter medo, porque nós estamos aqui para te proteger, a escola vai te proteger, né? Então, eu acho que isso é muito importante ser dito, né? É lógico que nós teríamos assunto aqui para 2 horas, mas eu acho que o alerta é esse, né? É levar em consideração tanto o professor, quanto a família, quanto a equipe técnica, que às vezes está lá no recreio e vê uma brincadeira boba, que não é sadia, né? Tem que ser pontuado, sim, tem que ser conversado, e conversado abertamente. Chegar na sala de aula e falar sobre o bullying, falar dos traumas que as pessoas podem carregar pela uma vida toda. E, em alguns casos, até cometerem suicídio e tal, etc. Então, mas isso aí é uma questão mais lá para frente, tá bom? Obrigado. Orlando, quer comentar? A gente acaba sempre voltando na questão de entender as coisas por mitos, né? Essa coisa dessa fala, né? Essa coisa falaciosa, porque na minha época, hoje tudo é bullying. E a gente vê colegas profissionais, né, reproduzindo isso, né? Você sabe, eu peguei aqui um exemplo do Paulo Freire, eu vou puxar para minha área, tá? Porque você sabe, você comentou, Tânia, por exemplo, da questão de muitos jovens que acabam saindo da escola porque tem problemas de aprendizagem na escrita, acaba sofrendo o processo de bullying, né? O burro não aprende, o burro isso e tal, e não voltam mais a estudar. Você sabe que o Paulo Freire, quando ele vai desenvolver o projeto de alfabetização de adultos, ele vai pegar esse contexto, né? E você tem, aí a gente está falando em afeto, né? Como ele liga a palavra ao afeto e tenta superar esses traumas nas comunidades onde ele trabalhou. E é muito legal, tem um vídeo muito legal. Eu lembro quando ainda eu era criança, eu peguei ainda a fase, acho que a Tânia também deve ter pegado isso, em que a minha mãe, que tinha ela tinha alguma leitura, mas ela pedia para as amigas dela virem em casa e eu lia as cartas que elas recebiam dos amigos do Nordeste. E eu escrever, às vezes eles falavam, eu tinha que escrever para eles essa carta e tal. E a história era sempre a mesma, né? Ou é a questão social, que pararam de estudar, ou era esses traumas, que não aprendia porque alguém falava, que não aprendia mesmo, era burro, parava de estudar. E aí tem um exemplo do Paulo Freire muito legal, né? Ele liga, e tem esse vídeo aí, porque na concepção freiriana do Paulo Freire, e que é muito mal entendido exatamente por essas questões de mitos, era exatamente essa, porque ele vai dizer que o ensino da palavra tem que estar ligado à questão da realidade do lugar e a relação afetiva daquele lugar, né? E aí tem um vídeo muito legal que ele explica que ele está ensinando alguém e é o seu Joaquim, né? É o senhor, e o Joaquim levanta e escreve na lousa a palavra Nina. Não sei se vocês viram esse vídeo, que é lindo. E aí ele fala que quando ele escreve, ele fica emocionado, enche de água os olhos dele, né? E ele fala, Joaquim, mas o que procede? O que é Nina? Ele fala, Nina é o nome da minha mulher. Então, voltando nessa reflexão que a gente faz, o quanto esse homem não quis escrever
né, expressar o seu sentimento pela mulher e nunca teve oportunidade, né, foi negado o acesso à escola. E aí o Paulo Freire traz toda essa discussão, essa dinâmica, que eu falei para vocês, que a gente discute algo que foi discutido no Brasil na década de 60, parou durante todo o período da ditadura, mais de 20 anos, e está sendo retomado só, né, a partir de 88, mas mais forte agora. Então é isso, né? Eu queria fazer esse comentário, queria ver até a Tânia falar sobre isso, né? Nesse esforço que o Paulo Freire teve de ligar afeto com as palavras, enquanto uma geração de adultos, né, a geração dos nossos pais que ficou de fora. Eu lembro ainda que a questão do Mobral, né, quando veio o Mobral, que se fazia piadas, né, fulano é do Mobral, fazia risadas com essas pessoas, né. É isso aí, eu queria ouvir vocês nessa reflexão freiriana. Eu acho que é isso mesmo. O Paulo Freire ele teve essa sensibilidade, né, Orlando? Porque você imagina, né, como é triste você não ler e escrever, né? Você falou que lia as cartas, né? Eu lembro de algumas pessoas que falavam assim para mim: vamos comigo, eu quero muito a sua companhia, mas na verdade queria que eu lesse lá que ônibus que era para pegar, sabe? Tinha vergonha, né? Então, assim, eu acho que ele foi fantástico, né? Ele teve muita sensibilidade. E eu acho que é isso que o professor tem que ter, né? Voltando essa questão do bullying, é ter essa sensibilidade para aquilo que me incomoda, né? Então, aquilo incomoda ela, vamos brecar, vamos parar, porque senão não dá certo, né? Dificilmente a gente encontra alguém que pare, te olhe com um olhar de ver e veja que você precisa, né, de um momento ser alfabetizado. Imagina esse homem chorando porque estava escrevendo uma palavra que ele tinha muita vontade de escrever. Isso chega a ser lindo, né? Deveria ser normal, mas isso é lindo, porque eu dei aula no Mobral. Feio, né, falar velhinha, mas eu vi a alegria deles, né? Eu alfabetizei durante 28 anos e eu penso assim, é muito gigantesco essa emoção de ver a pessoa lendo pela primeira vez. Criança, também eu fico emocionada, mas um adulto não tem preço. Não tem preço. É uma coisa muito louca. É assim, de ficar pulando na sala, né? Conseguiu. Né? Mas precisa de professores com sensibilidade. E ele teve, né? Aliás, ele é Paulo Freire, né? E hoje em dia, a gente pensando na educação, né, na aprendizagem, enfim, por exemplo, matemática mesmo, os professores de matemática vão me xingar aqui, mas quando eu tinha lá na lousa uma equação, logaritmo, trigonometria, e assim, a gente sempre se pergunta, né? Para que eu vou aprender isso? Onde eu vou utilizar isso na minha vida? E quando vem um professor e fala, ó, isso aqui a gente utiliza na sociedade para tal coisa. Então, sei lá, fórmula de Bhaskara, enfim, qualquer conteúdo de matemática. E aí eu trago para a minha área também de ciências humanas. Quando eu falo sobre desigualdade e mostro para eles, tento trazer para a realidade deles, para eles enxergarem o mundo em volta, que a gente fala muito dessa questão de lá na Venezuela, tá vendo? O pessoal está passando fome. E eu falo para os meus alunos, gente, vocês moram no Itapema, vocês conhecem a Prainha, vocês conhecem as nossas outras favelas aqui, Conceiçãozinha, a gente vai aqui para a área da Enseada, e no Brasil todo, não precisa ir para a Venezuela para ver gente passando fome, não. Vê o quanto de mendigo que tem na Tiago Ferreira. Então, trazer o conteúdo significativo, o meio ambiente, por exemplo, trazendo as questões das mudanças climáticas, enfim, falta d'água, é importante a gente dar um significado para aquilo que o aluno está aprendendo, porque senão ele vai falar exatamente isso. Para que eu aprendo isso? Não faz sentido nenhum na minha vida, então eu não quero saber.
E para ir para o último tópico aqui, aí eu vou trazer para a nossa área, Tânia, que é quem cuida do professor na pandemia. E aí, como que a gente se preocupa tanto com os alunos? É óbvio que é preocupante, mas a gente vê o número de professores antes da pandemia, já, né, pelo estresse da profissão, mas com a pandemia, aqueles que surtaram literalmente. Eu já ouvi alguns casos próximos e tal, do professor que abandonou tudo e falou: não dá, não aguento mais. Enfim, qual é a importância de a gente se preocupar também com os adultos, e no caso específico aqui da gente, os professores? Lucas, é lógico, né, que o professor, como aluno, como todo mundo, né, está sofrendo um impacto muito grande, né, porque... Lucas, sumiu aqui. Pode falar. Então, está todo mundo sofrendo um impacto muito grande quanto nesse momento de pandemia. É lógico que o professor está sobrecarregado, né? Ele montou o material de trabalho dele ao longo da vida dele, né? E agora esse material não serve para nada. Tem aqui um computador e tem que ser tudo novo, mas assim, do dia para a noite. Então, isso cria muita ansiedade, muita angústia e cansa demais. Fora isso, tem o aluno, que o professor está quase 24 horas no WhatsApp, né? Conversando com o aluno, com o pai, porque o pai está aplicando muitas atividades em casa, então estão conversando e tal. Eu acredito que o professor ele precisa ser cuidado, sim, ele precisa, agora, nesse momento, nós precisamos olhar para essa pessoa com um pouco mais de carinho e falar: calma, vamos devagar, até às 18 horas você trabalha. Depois das 18 horas, acabou. Desligue seu telefone, conversar com as famílias, que depois das 18 horas não é para mandar pergunta. Mas a mãe chegou às 6h30 e aí tinha lição. A professora vai ter que entender que a mãe chegou depois do horário. Então, ela vai fazer uma lição sempre atrasada, não tem problema. Esse momento do professor, gente, dele tomar um banho demorado, dele sentar com a família dele ler um livro, dele tomar água, dele parar meia hora, 1 hora durante o dia e fazer atividades físicas dentro de casa, porque não está podendo ir para a academia. Isso é fundamental para a mente do professor. O professor não está bem, não vai dar uma boa aula, gente. Somos seres humanos. Lembra da troca? Se eu não estou bem, como que eu vou conseguir te encantar? E ainda mais através de um computador que eu não posso, que nós perdemos o toque, né? A piadinha, a brincadeira, né? Porque na sala de aula nós temos muito mais intimidade do que dentro de um computador, de uma tela de computador. Então, o professor ele precisa ser respeitado pela escola, pela família, pelo aluno. E, de contrapartida, o professor tem que entender que se o horário dele está sendo respeitado e a família não conseguiu falar com a mãe, com a professora naquele momento, a atividade pode vir atrasada. Tudo bem, porque nós estamos num momento atípico, né? Isso é muito importante. Eu venho me preocupando muito com os professores. Eu tenho conversado bastante com os professores, deixado desabafar, falar muita coisa, e eu percebo que está tendo uma angústia muito grande. Nós vimos algumas pesquisas recentemente que apontam um desespero gigantesco do cansaço, tédio, ansiedade, inclusive que 88% numa pesquisa que eu vi, que os professores não sabem lidar com a tecnologia, não sabem mesmo, porque nós perdíamos o nosso tempo voltado a preparar a aula presencial. Não é porque o professor, eu escutei uma pessoa falando assim, mas o professor quer ganhar bem, mas não se capacita. Espera lá. Ele quer ganhar bem? Não, ele merece ganhar bem porque ele monta uma nação, né? Todas as profissões passam por um professor. Então, eu acho que ele tem que ser respeitado e ele tem que ganhar bem. E outra coisa, ele investe na profissão dele, sim. Eu conheço muito pouco professor, mas já que estão se aposentando, que não querem mais estudar. Então, assim, eu acho que tem que ser respeitado esse momento do professor. E o professor ele tem que perceber que ele não é super-homem, ele não é a Mulher Maravilha, ela não é a Mulher Maravilha, e ela tem um horário para encerrar seus atendimentos. Isso
tem que acontecer. O médico está trabalhando na pandemia, salvando vida, mas deu o horário dele, ele vai para casa descansar, gente. É isso aí. Orlando? E acontece umas fantasias, né, Tânia? Porque parece que esse professor, por isso que eu falo da questão institucional, parece que no presencial nós tínhamos como se o professor tivesse todo o apoio para ter uma formação, porque é uma reclamação constante, né? O professor ele sobrecarrega na sua jornada para poder ter uma renda que dê o mínimo de dignidade para viver. Quando você tinha que partir do poder público, tentar uma jornada menor, que é aquilo que a gente sempre reclamou, para que ele pudesse estudar. Você tem universidades públicas aí que poderia estar em parcerias com os governos, ofertando essa formação. Do jeito que eles falam, parece que a escola que nós tínhamos antes da pandemia era toda tecnológica, como se o professor tivesse todo o acesso a esses recursos para dar aula, né? E assim vai. Então, assim, a pandemia, eu acho que ela tira um véu que mostra uma realidade mais ou menos assim. Ó, vocês estão atrasados, né? Porque toda essa questão tecnológica, ela já era para ser algo presente, como os professores sempre falaram, mas nunca aconteceu. Então, tá aí. Só que quem está à frente age como se nós, os professores, estivessem nessa realidade cotidiana, né? Coisa que nunca teve. Você quer ver a outra reclamação? As classes cheias. Quantas reclamações há tempos os professores não fazem das classes estarem muito cheias e você não conseguir fazer a aula, a atenção individual que aquele aluno precisa numa classe que tem de 35 a 40 alunos, né? E aí vem a pandemia e mostra, tá vendo? Eu na prefeitura, por exemplo, eles trocaram, o recurso que eles fizeram foi o e-mail. Então, você imagina, as de língua portuguesa, elas vinham tanto a parte objetiva das questões que a prefeitura colocava, com textos, né? As redações. Tinha semana que eu tinha que corrigir, em média, são 400 textos para eu estar corrigindo. E queriam a resposta no e-mail, né? E você não consegue, porque assim, na verdade, o aluno manda, você até dá uma devolutiva no e-mail, mas como você falou, ele não sei nem se ele abriu o e-mail, porque não tem uma interação de volta, né? Então, a gente sempre reclamou das classes muito cheias. Eu participei de alguns debates, públicos, inclusive, que eu ouvia assim, ó, e acontece isso, né? Hoje, as gerações estão tendo menos filhos. Muito bom, as mulheres hoje não têm a mesma quantidade de filhos como a gente tinha no passado. Mas aí você pergunta, o que eles fazem? Se as sociedades, né, se os casais têm menos filhos, a lógica era ter menos alunos em sala de aula. O que eles fazem na prática? Eles fecham salas que têm uma quantidade de 20 alunos para poder manter uma de 35, manter o mesmo tradicional. E vem a pandemia e eles querem dizer assim, ó, professor, se vira agora, né? Como se a gente nunca tivesse reclamado de todas essas questões. Então, o professor precisa de socorro, precisa de ajuda, e eu acho que tem que ser agora, né? Porque acho que a pandemia, ela, como eu falei, ela tira o véu e mostra todas essas nuances, assim, bem cruas mesmo. Não é possível que não aconteça algo, vamos dizer assim, revolucionário nesse sentido. Verdade, precisa mesmo. Tânia, eu esqueci de falar para você que a gente termina com uma sugestão de livro. Você tem aí, lembra algum livro? Pode ser sobre esse assunto ou qualquer livro que você acha interessante as pessoas lerem. Tem algum em mente aí que você sempre indica ou acha bacana o pessoal ler? Eu tenho um livro que é Família e Crianças na Escola, né? Mas eu não estou com ele aqui. Não, Né? só falar. Só falar que eu tiver... anoto e ponho na descrição do vídeo. Eu te passo, né, a bibliografia dele, mas ele fala de como o pai deve dar funções para a criança dentro de casa, para ela criar
uma rotina de obrigações, porque hoje a gente está sentindo que nossos alunos não estão querendo entrar mais nas aulas presenciais, porque emocionalmente ele não consegue se arrumar na sala de aula sozinho, tal, e é falta disso. E esse livro ele traz passo a passo para os pais irem colocando para as crianças, põe a mesa, tira o lixo, molha as plantas, pequenos trabalhos, mas que são obrigados a fazer, né? E a criança vai criando uma rotina de obrigações. Quando ela sai da escola, ela tem que ficar, depois de almoçar, ou depois de lanchar, ou depois de jantar, ela tem que ficar meia hora revendo os conteúdos. Então, esse livro é muito bom, mas eu não tenho ele aqui, eu vou ter que te passar. Não, tranquilo. Se você tivesse me falado, eu teria trazido alguns da clínica. Até eu esqueci, porque o que eu vou falar também não está aqui comigo, mas eu vou perguntar o do Orlando. Qual o seu, Orlando, para indicar? Eu lembrei até levantei para pegar. Isso aqui acho que você vai gostar, Tânia, também. Nunca se chama Gêneros Orais na Escola. Ai. Muito bom. São dois suíços que trabalham com a questão da linguagem e teve como foco, inclusive, o ensino da língua portuguesa, que chama Chinole e Joaquim Douce, é um nome meio complicado. E eles falam, responde aquilo que você falou, Lucas, sobre matemática, porque em português, vocês vão lembrar que também vocês devem ter se perguntado assim, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Em que momento eu vou usar isso na minha vida, né? E aqui é muito legal, e na área de psicopedagogia é bem bacana, porque ele fala do ensino, tanto na parte da oralidade, da escrita, para as relações sociais, que é uma função da escola. E aí volta no Paulo Freire, então, por exemplo, ele diz lá assim, por exemplo, você vai ensinar uma questão não vou assim uma parte tão técnica para não te desanimar, mas, por exemplo, essa questão quando a gente naturalmente fala, a gente age inconscientemente. Então, você, quando fala, você não escreve, você não vai ficar pensando, pô, aqui é uma oração subordinada, aqui é uma oração coordenada. Isso é um processo inconsciente. Aí, numa segunda fase, que você vai fazer uma análise daquilo. E aí, na prática, né, compreende. Quando alguém diz assim, por exemplo, o menino disse que sabe de tudo. Nessa expressão que ele usou um só verbo, ele usou uma oração de período simples. Aí, quando ele diz assim, ele disse que sabia, ele disse um verbo que sabia de tudo. Numa expressão que ele usou dois verbos, ele usou uma oração de período composto. Aí você fala, tá vendo que na fala, naturalmente, quando você usa dois verbos uma vez, você usou uma oração de período composto. Você usou uma expressão que só tinha um verbo, você usou uma oração de período simples. E gostosinho de ouvir isso, né? Sim. Ficou simples. Isso começa a ter sentido, né? Sim, faz sentido. Você sai do processo de memorização para a reflexão. Muito bem, isso mesmo. Eu acho que é muito legal para quem gosta da linguagem como forma de expressão. Vai essa dica aí para você. Poxa, eu queria ter trazido a minha dica, né, Lucas? Você também, né? Mas eu deixo na descrição, não tem problema não. Eu também não estou com a minha aqui. A minha dica é Mentes Perigosas, da Ana Beatriz Barbosa Silva, que trata das questões da mente, né? Porque ela fala da psicopatia e o quanto é louco, o quanto a nossa mente é complexa, né? Você imaginar alguém que não sinta remorso, que não tenha, que seja aquele cara ou aquela mulher gelado que faz e como se nada tivesse acontecido. Enfim, falta um minuto para a gente encerrar aqui, Tânia. Quero agradecer muito e falar para o pessoal de casa que o objetivo é refletir, gente, é questionar e a gente trazer para o nosso dia a dia aqui questões que envolvam a sociedade, a educação, o máximo possível. Muito obrigado, Tânia. Eu que agradeço, Lucas, o convite, né? A troca aí com o professor Orlando. Orlando, foi um prazer estar com você aqui, com o Lucas. Eu agradeço muito. Espero que todos aproveitem, né? E meu muito obrigado. Obrigado, Orlando. Até a próxima. Obrigado, Lucas. Obrigado, Tânia. Hoje foi uma lição uma aula que você deu para a gente aqui, viu, Tânia?
Imagina. Sem contar A o gente seu trocou. testemunho de vida, foi incrível. E a coisa mais legal, acho que é esse o objetivo